Imigrantes ilegais estão presos em estádio de futebol em Kos, na Grécia. Uma notícia que passa totalmente despercebido para as pessoas que estão presas, iludidas com a Matrix que envolve todo o planeta. Por outro lado, uma notícia extremamente assustadora para aqueles e aquelas pessoas que estão despertas e sabem que uma áurea maligna está envolvendo todo o nosso planeta. E a intenção desta hoste maligna é reduzir a população mundial. A pergunta é: estas pessoas estão presas para serem assassinadas? Para serem mortas? A redução populacional está começando agora? Não. Não é por isso que essas pessoas estão presas hoje. Mas é por este motivo que muitas pessoas serão presas em estádio de futebol e não demora muito para a redução populacional. Este vídeo é um alerta para que você que está desperto venha colocar as barbas de molho. Por quê? Porque o aspecto envolvendo a nova ordem mundial está presente neste fato. O que está ocorrendo, Rubens? É o seguinte: as pessoas estão fugindo da Síria, do Afeganistão, fugindo de uma situação terrível e buscando refúgio em um país falido, a Grécia. Mas fazer o quê? As pessoas estão tão desesperadas que elas estão chegando até mesmo de barco, de bote, se arranque. Bote se arranque, um bote frágilzinho para uma viagem por águas tão turbulentas. Mas as pessoas estão arriscando as suas vidas, apoiando-se em botes se arranque e em boias feitas de pneu de carros, porque onde eles estão, a situação não é nada boa. E chegando então na Grécia, agora são considerados imigrantes ilegais, sendo que o Criador que fez os céus e a terra não fez essas leis, dizendo que as pessoas que são humanas não podem atravessar de um lado para o outro de um país, porque são considerados pessoas ilegais. É apenas uma convenção humana, é apenas um papel escrito que os países escreveram, dizendo que se a pessoa passar de um lado para o outro, ela se torna marginais. Isso no senso comum hoje é algo que as pessoas vão dizer, mas tem que ser assim. Olha, isso é assim mesmo. E as pessoas dirão isso porque são massa de manobra. São pessoas condicionadas pelo sistema. São pessoas que não conseguem mais pensar e raciocinar com liberdade, mas são induzidas a ver da forma que o sistema quer que elas vejam. Se você for nortear este entendimento pelos princípios básicos do que nós vemos do Criador dos céus e da terra, relatado pelas Escrituras, nós vamos perceber que sempre houve um apoio muito grande para o estrangeiro. Até mesmo a lei do dízimo dizia respeito a dar comida para os estrangeiros, para tratar bem os estrangeiros. Sempre nas Escrituras nós vemos o Criador corrigindo as pessoas por não julgarem com justiça a causa do órfão, da viúva e do estrangeiro. O estrangeiro é pessoa bem-vinda, de acordo com os princípios do Criador dos céus e da terra. Mas este mundo que está de ponta cabeça não vê da mesma forma. E os estrangeiros são marginais, são considerados ilegais pela lei. Pronto, você já está a par do que está acontecendo. Os imigrantes fugiram de seus países em direção à Grécia, arriscando as suas vidas e de suas famílias e de suas crianças, até mesmo em bote se arranque. E muitas pessoas num bote que é para 4 pessoas. Um bote frágil para brincar na lagoa. E essas pessoas chegaram na Grécia e, considerados imigrantes ilegais, foram orientados a buscar se regularizar. E nesta
orientação feita pelo governo local para que as pessoas viessem então a conseguir o seu documento de legalização, essas pessoas foram iludidas a entrar no estádio de futebol. Este é o ponto principal deste vídeo. Dizer para você que também, muito em breve, na hora da redução populacional, as pessoas serão convidadas, de livre e espontânea vontade, a entrar nos estádios de futebol. Eu penso que no Brasil será por conta de uma epidemia e uma vacinação que será feita nos estádios de futebol. Eu penso, mas pode ser por outro meio. Então, barbas de molho, a intenção aqui neste vídeo é dizer para você que quando houver um convite que você julgue extremamente necessário entrar no estádio de futebol de livre e espontânea vontade, pense 2 vezes antes. Se preciso, pense 3 vezes, pense 4, pense 100, mas não entre no estádio de futebol. Porque na redução populacional não há melhor lugar para conter um número grande de pessoas, não há melhor local do que um estádio de futebol. Não há prisão melhor preparada do que o estádio de futebol. Na Grécia, as pessoas foram encaminhadas ao estádio de futebol e estão presas. Na data deste vídeo, não sabemos o que vai acontecer. Eu não creio que vão ser exterminadas. Seria algo muito alarmante neste momento. Mas é um prenúncio, é um sinal, é uma amostra do que eles fazem com as pessoas quando querem prender muita gente ao mesmo tempo. É isso que você tem que estar atento. Não existe outro meio, principalmente no Brasil, que é o país do futebol, de se tornar reclusas muitas pessoas, senão no estádio de futebol. E eu não tenho dúvidas disso. Assim como amanhece e anoitece, assim como o dia é claro e a noite é escura, eu tenho certeza que no Brasil irão reduzir a população se utilizando dos estádios de futebol. Aqui agora você está vendo, o Brasil já teve estádios de futebol transformados em prisões. Desta matéria aqui fala do Caio Martins, um estádio de futebol em Niterói, onde eu, particularmente Rubens, narrei muito jogo lá. Durante a minha época de narrador esportivo, estive no Caio Martins, às vezes quarta, quinta, sábado e domingo, para narrar futebol, no período em que o Botafogo fazia seus jogos no Caio Martins. E este estádio do Caio Martins, ele serviu de prisão. No dia seguinte, a declaração da tomada de poder pelos militares no Brasil, ou seja, do golpe militar, exatamente na madrugada seguinte do golpe militar, as pessoas foram presas e levadas para este estádio de futebol do Caio Martins. Também no Chile, no golpe militar, as pessoas ficaram presas no estádio de futebol. E na época da Segunda Guerra Mundial, muitos campos de concentrações do Brasil depois viraram estádio de futebol. Nos locais que eram campo de concentração no Brasil. Você rastreia, você pesquisa e você encontrará. Então a ligação entre prisão e estádio de futebol, ela é muito recorrente. E no futuro, quando o sistema que está aí pronto para reduzir a população mundial, quando eles entenderem que é a hora de começar o abate do gado, não tem lugar mais propício para convidar as pessoas a entrar de livre e espontânea vontade do que o estádio de futebol. Na época de Hitler, na Alemanha nazista, você vê as imagens, elas estão na internet. As pessoas não foram obrigadas a entrar no campo de concentração. Elas fizeram fila e, de forma ordenada, caminharam em direção aos trens para embarcar para a morte de suas famílias. Aquelas pessoas foram de livre e espontânea vontade porque foram convencidas de que era um bom negócio se refugiar da guerra nos campos de concentrações nazistas. Hoje, os campos de concentrações modernos são os estádios de futebol. Mas eles não estão com o nome na placa escrito campo de concentração. Está escrito até arena, que é já um pouco estranho para um estádio de futebol. Arena,
mas não campo de concentração. Porque se estiver escrito campo de concentração, as pessoas vão se lembrar da época de Hitler na Alemanha nazista e não vão querer entrar. Mas, escrito estádio de futebol, as pessoas querem pisar no gramado do estádio. As pessoas querem se sentir importantes. E vai ser um estalar de dedo para que pais, filhos, jovens, idosos, todos rumem numa marcha indiana em direção aos estádios de futebol, para um fim trágico e terrível. Espero que este não seja o seu caso.